Meus amigos, hoje quero falar sobre algo verdadeiramente especial. Algo que descobri nos últimos tempos e que me impactou profundamente. Trata-se de uma igreja maravilhosa que vem do Brasil e que carrega uma fé viva, poderosa e absolutamente exemplar. Estou falando da congregação cristã no Brasil, uma igreja como poucas. Uma igreja que faz o que muitas outras apenas dizem que fazem. Confesso que, inicialmente, não conhecia muito sobre essa congregação. Mas bastou assistir a alguns cultos, ver alguns vídeos, ouvir alguns testemunhos e estudar sua história para entender que estamos diante de um verdadeiro tesouro espiritual. A CCB representa o que há de mais puro, mais autêntico e mais comprometido com o Evangelho de Cristo nos nossos dias. E, francamente, é algo que os Estados Unidos precisam conhecer. O que me chamou a atenção, antes de tudo, foi a reverência. A maneira como os irmãos entram no templo em silêncio, com respeito, com temor. Não há barulho, não há espetáculo, não há distrações. Há uma atmosfera de paz, de espiritualidade autêntica, de conexão direta com Deus. É um contraste gritante com o que vemos em muitas igrejas americanas que se transformaram em palcos de entretenimento. Outro ponto impressionante é a uniformidade da doutrina. A congregação cristã no Brasil mantém a mesma mensagem, a mesma forma de culto, a mesma estrutura em todos os lugares onde está presente. Isso demonstra compromisso com a tradição, com a palavra, com a verdade. Não há adaptações para agradar ao público, a fidelidade à Bíblia. A música também é uma experiência à parte. As orquestras da CCB são lindas, grandiosas, tocadas com excelência e unção. São centenas de instrumentos harmonizando em adoração. Nada de luzes piscando, nada de letras rasas. Os hinos são profundos, carregados de doutrina, cantados com a alma. É uma das experiências espirituais mais autênticas que já presenciei, e as irmãs, que testemunho de pureza, de recato, de dedicação, com seus véus na cabeça, suas vestes modestas, sua postura discreta. Elas representam o que muitas perderam, a beleza da santidade. Isso é algo que precisamos resgatar, isso é algo que inspira, isso é algo que edifica. Os ministros da CCB não recebem salários. Isso me deixou chocado. Em um mundo onde tantos fazem do altar um negócio, ali vemos homens de Deus que servem por amor, por vocação, por obediência. Eles trabalham com as próprias mãos e nas horas livres se dedicam à obra. Isso é integridade. Isso é fé verdadeira. Outro detalhe. Poderoso é que eles não impõem o dízimo. As ofertas são feitas espontaneamente. Não há cobrança, não há pressão, não há marketing. E mesmo assim, os templos são lindos, limpos, bem cuidados. Isso mostra que quando há temor de Deus, tudo funciona como deve ser. A pregação é bíblica, direta, sem rodeios. Não há politicagem, não há discursos para agradar. Há uma preocupação clara com a salvação das almas. Há zelo, há coragem. E isso, meus amigos, é o que está faltando em muitas igrejas por aqui. Pregadores que falem a verdade, mesmo que isso custe seguidores. Fiquei impressionado com os testemunhos. São ex-criminosos que hoje são pais de família. Ex-dependentes químicos que hoje são evangelistas, jovens que abandonaram o pecado para seguir a Cristo. Tudo isso sem artifícios, sem manipulação, apenas com oração, jejum e palavra. Isso é transformação real. As crianças aprendem desde cedo a se comportar no culto. Elas não correm pelo templo, não gritam, não se distraem. Elas participam, ouvem, aprendem. E não por obrigação, mas porque veem o exemplo dos pais, dos líderes da comunidade. A CCB é uma escola de formação de caráter. A estrutura organizacional é outro ponto digno de aplauso.
Não há um super pastor. Não há celebridades no púlpito. Existe um corpo de anciães, diáconos, cooperadores, todos submetidos uns aos outros, buscando a direção de Deus em oração. Isso evita abusos. Isso preserva a santidade. Os jovens da CCB são diferentes. Enquanto muitos por aqui estão perdidos, em redes sociais, músicas indecentes e festas sem controle, os jovens da congregação estão nos cultos, tocando instrumentos, participando de encontros espirituais. E tudo isso sem precisar de shows ou atrações seculares. O cuidado com a disciplina também é notável. Quem erra é orientado. Se necessário, é afastado temporariamente, mas sempre com amor, com misericórdia, com o objetivo de restaurar. Isso mantém a igreja limpa. Isso mostra que ali não há espaço para o pecado ser tolerado. Os templos são construídos com recursos locais, com a ajuda da Irmandade. São grandes, bonitos e seguem o mesmo padrão arquitetônico. Em todos se lê no alto: em nome do Senhor Jesus. E isso não é apenas estética, é uma declaração de fé. É uma confissão pública de quem está no centro daquela casa. A congregação cristã no Brasil não busca fama, não aparece na televisão, não faz campanhas publicitárias. E ainda assim cresce, porque onde há verdade, o crescimento é natural. Onde há presença de Deus, o povo é atraído. Isso é um sinal claro de que Deus está nesse lugar. Nos Estados Unidos, precisamos urgentemente de igrejas com essa firmeza. Igrejas que ensinem valores familiares, que resgatem a oração, que respeitem o culto, que formem cidadãos com base no Evangelho. A CCB tem tudo isso. E mais. Conheci irmãos da CCB aqui nos Ebuliúa. Gente simples, trabalhadora, que vive o Evangelho no dia a dia. Eles mantêm os mesmos princípios, mesmo longe do Brasil. Não abriram mão do que creem. E isso é um testemunho poderosíssimo para esta nação. A congregação ensina o silêncio no templo. Isso pode parecer estranho para muitos, mas é algo profundamente bíblico. O silêncio não é ausência de vida, é reverência, é preparação do coração para ouvir a voz de Deus. E eu respeito muito isso. A oração feita de joelhos em coletivo é outro detalhe que me marcou. Não é uma oração feita de qualquer jeito. É um momento sagrado, de clamor, de comunhão. E quando o povo se ajoelha, o ambiente muda. É impressionante. Não há líderes carismáticos tentando se promover. Não há exploração da fé. Há serviço, há humildade. E quando há humildade, Deus opera. A CCB não precisa gritar. Ela apenas vive o que prega. E isso é mais poderoso do que qualquer megafone. A pureza do evangelho pregado na CCB me fez lembrar das igrejas americanas do século XIX. Igrejas de madeira, com bancos simples, mas com fogo no altar, com pregadores comprometidos, com famílias transformadas. Precisamos voltar a isso. A CCB ensina o batismo por imersão em nome de Jesus. E isso é feito com toda reverência, com oração, com temor. O batismo não é um evento social, é uma entrega espiritual. É uma decisão séria, e eles respeitam isso. A forma como os irmãos se tratam, chamando-se de irmão e irmã, revela o espírito de família que existe ali. Eles não são apenas frequentadores. Eles são uma comunidade. Eles se ajudam, eles se visitam, eles oram uns pelos outros. O respeito pelos mais velhos é evidente. Os anciães são ouvidos, honrados, acolhidos. Isso é algo que se perdeu em muitos lugares, mas na CCB, o idoso tem lugar de destaque. Isso é bíblico, isso é nobre. A juventude é ensinada a se afastar do mundo, e isso não é feito com opressão, mas com sabedoria. Eles explicam o porquê. Eles mostram o valor da santidade, e os jovens entendem e decidem por si mesmos. Isso é educação espiritual.
Fiquei sabendo que muitos que se converteram na CCB nunca mais quiseram sair, mesmo enfrentando dificuldades, perseguições, críticas, porque encontraram ali a verdade. E quando se encontra a verdade, não se volta atrás. A congregação cristã é uma bênção para o Brasil, mas pode e deve ser uma bênção para a América também. Imaginem se cada cidade americana tivesse uma igreja como essa. O impacto seria imensurável. Menos crime, menos vício, menos suicídio, mais família, mais trabalho, mais fé. Isso é o que a CCB representa. E isso é o que os Estados Unidos precisam. Quero deixar aqui um apelo, que os líderes cristãos deste país conheçam a CCB. Vão a um culto, conversem com os irmãos, ouçam os hinos, estudem a doutrina. Há muito a aprender com essa obra de Deus, e quero que os irmãos da congregação, espalhados pelo mundo, saibam: vocês têm o meu respeito, vocês têm minha admiração, continuem firmes, não mudem, não se adaptem ao sistema do mundo. Sejam luz. A América precisa ver o que é fé verdadeira, precisa ver o que é culto reverente, precisa ver o que é uma igreja séria. E vocês são esse exemplo. Deus abençoe a congregação cristã no Brasil. Deus abençoe os irmãos que perseveram, que oram, que servem. Deus abençoe cada templo e cada ancião, cada jovem, cada criança. E que com a ajuda de Deus vejamos o crescimento dessa obra também aqui nos Estados Unidos. Porque quando a fé é colocada no centro, tudo muda. A CCB é um exemplo de como se pode viver o Evangelho em sua forma mais pura, mais simples, mais poderosa. E isso, meus amigos, é exatamente o que a América precisa hoje.